Olá a todos, sou Luiz Guilherme Silva Goulart, acadêmico de Medicina Veterinária do 10º período da Faculdade Anhanguera. O intuito desse vídeo é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. O tema proposto foi sinomose canina, aspectos clínico-epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Então começamos essa apresentação deixando uma pergunta: como conhecer as manifestações clínicas da sinomose canina e abordar os sintomas e suas complicações? Então, basicamente, a sinomose canina é uma doença de grande relevância na prática clínica, devido a seu grande impacto na saúde dos cães infectados, causando um enorme prejuízo à qualidade de vida desses animais. Então, o objetivo geral desse trabalho foi exatamente compreender a doença. Dividimos eles aí em objetivos específicos, onde nós vamos discorrer sobre a epidemiologia e a etiopatogenia da doença, abordamos as manifestações clínicas, as sequelas neurológicas, apresentamos os métodos diagnósticos, fizemos algumas considerações sobre diagnósticos diferenciais e as abordagens terapêuticas, o controle e a prevenção. Então, para isso, nessa metodologia, nós utilizamos aí bibliografias produzidas nos últimos 50 anos. Esse trabalho, portanto, se trata de uma revisão de literatura. As características gerais, a epidemiologia, o agente etiológico, os hospedeiros e os dados epidemiológicos. A sinomose canina é uma doença febril causada por um vírus de alta patogenicidade e infectividade, transmitida por meio de excreção e secreção dos animais contaminados. Então, a característica desse vírus, ele é um RNA do vírus do gênero Morbillivirus, é um vírus envelopado relativamente grande, tem grande variabilidade genética, possui um largo espectro de hospedeiros. Os hospedeiros aí, os vários mamíferos, incluindo os cães, com destaque, cães jovens com 3 a 6 meses de idade, depois do desaparecimento da imunidade passiva vinda da mãe, sem preferência por raça ou por sexo, e os cães de ruas parecem ser mais susceptíveis, visto que os baixos títulos de anticorpos contra o vírus não recebem a imunização adequada, então estão mais susceptíveis à doença. Então a doença é uma doença de grande prevalência mundial, ocupa o segundo lugar no número de óbitos em cães, com a fatalidade de 50% a 90%, o primeiro lugar em morbidade, de 25% a 75%, considerada emergente em várias regiões. Muitos países encaram a sinomose como uma enfermidade de risco à economia. Por exemplo, a Finlândia, que é uma grande exportadora de pele, de pele de raposa, por exemplo, que é um carnívoro que pode ser acometido pelo vírus da sinomose. Ela é endêmica no Brasil e o que dificulta todo o acesso, o trabalho contra a sinomose é a escassez de estudos epidemiológicos que nos dificulta a compreensão e o comportamento da doença. Então, as formas clínicas nós temos a aguda, subaguda e crônica. A forma subaguda da sinomose é caracterizada por febre e morte repentina nos 2 ou 3 dias após o contato com o vírus, mas esse não é o normal da doença. A forma aguda, o período de incubação de 14 a 18 dias, é nessa fase que observamos a maioria dos sintomas, como febre, vômito, tosse, diarreia, anorexia, desidratação, perda de peso, debilidade, conjuntivite, rinite, corrimentos oculonasais purulentos. Também nessa fase se instalam as infecções bacterianas secundárias. Então, em casos mais graves, começam a surgir os efeitos neurológicos, como encefalite, mioclonia, ataxia, incoordenação, caminhada em círculos, rigidez muscular, vocalização como se o animal tivesse com dor, resposta de medo, cegueira, mudança de personalidade, sendo complicações mais observadas na sinomose. Esses sinais podem se apresentar tardiamente ou semanas após a recuperação. Uma das formas de encefalite sinomósica crônica é conhecida como encefalite multifocal, encefalite sinomósica crônica progressiva, conhecida como encefalite dos cães idosos, sendo que nessa fase os cães apresentam deficiência visual, depressão, compulsão por andar em círculos ou comprimir a cabeça contra objetos. Os critérios clínicos, nós vamos partir aí a partir das suspeitas, frente a uma boa anamnese, aí a um exame físico, observarmos a presença de sinais neurológicos, que é bem sugestivo da sinomose canina. Os achados laboratoriais são inespecíficos, normalmente constituem leucopenia, anemia, linfopenia, monocitose e neutrofilia, que ocorre quando o quadro já estiver instalado. A leucocitose é geralmente resultante de infecção bacteriana secundária. Os testes específicos são os mais fidedignos, podemos solicitar os exames histopatológicos, soroneutralização, imunohistoquímicos,
os PCRs, ELISA, imunofluorescência, isolamento viral. Podemos também fazer culturas de macrófagos alveolares para o isolamento viral. O tratamento da profilaxia, né, tem como objetivo controlar os sinais e sintomas clínicos, visando recuperar o equilíbrio, né, controlar as co-infecções e minimizar as sequelas e o sofrimento do animal acometido. Então, constitui-se como terapêutica de suporte ou paliativa, uma vez que a sinomose ela não tem cura, nós fazemos tratamento de suporte ou paliativo, não há medicamentos antivirais. Na terapêutica da sinomose deve-se visar o fortalecimento e a resistência do organismo do animal. Em todos os casos, devemos fazer esse protocolo de suporte paliativo usando fármacos seguros e com comprovação. Então nós podemos usar aí nos protocolos terapêuticos imunoestimulantes, vitaminas, fluidoterapia, nutrição, antibiótico-terapia. Os imunoestimulantes nós podemos usar o leucogen, o sinoglobulin, que são utilizados preferencialmente no estágio inicial da doença. As vitaminas A, B, C e E, né, funcionam como catalisadoras, reguladoras do metabolismo. A fluidoterapia, com solução de Ringer lactato associado com glicose 50% para correção do desequilíbrio hidroeletrolítico e energético, e a nutrição parenteral, né, que são administrados nutrientes diretamente na corrente sanguínea. Os antibióticos são muitos, nós podemos usar a amoxicilina com clavulanato, a enrofloxacina, isso vai ser a escolha, né, de acordo com os sinais e sintomas, associação de mucolíticos, broncodilatadores, limpeza das vias aéreas, a literatura traz o uso de metronidazão, utilizado na maioria das infecções anaeróbicas, o ciprofloxacino e o clorofenicol colírio nas alterações de infecções oftalmológicas. Nós temos os anticonvulsivantes, o fenobarbital, que é o mais seguro e econômico. O diazepam está incluso aí para controle imediato das convulsões. Nós temos o piracetam, que utiliza na alteração das funções cognitivas. E um estudo sobre a ribavirina ter eficácia na melhora do quadro clínico. Como terapia complementar, nós temos aí a acupuntura, para estimular os pontos cutâneos, principalmente em cães com paralisia dos membros após a regressão dos sinais agudos, para o sintomático, como febre, vômito, os corticosteroides, para diminuir a inflamação, mas tem que ser usado com cautela, pois ele pode ser um imunossupressor. A imunização, é o recurso mais eficaz, é feita por meio de vacinação. Nós podemos fazer o isolamento de animais, jovens, evitando contato com o vírus e outros animais infectados. A vigilância epidemiológica é fundamental, para a identificação de novas cepas do vírus. O uso de desinfetante na limpeza, que permite a inativação do patógeno presente nos ambientes. Então, como considerações finais, aí é um resumo, nós falamos sobre a relevância para a prática clínica, conhecer para diagnóstico oportuno e a terapia adequada, estar atento aos sinais clínicos, priorizar a qualidade de vida dos animais sempre, o tratamento de suporte, lembrando que a sinomose não tem cura, e a profilaxia, como melhor controle, a vacinação e o cuidado com animais jovens e filhotes. Então quero agradecer a todos, agradecer a Deus, aos professores. Sou muito grato por todos esses ensinamentos que foram passados nesses 5 anos. Agora é colocar em prática e me tornar um bom profissional. Obrigado.